Shalom do Pai, queridos irmãos, continuamos nossos áudios conhecendo os santos. E hoje nós conheceremos um pouquinho da vida de São Francisco de Assis. Este grande homem que, assim como São Paulo pôde dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sem dúvida, como fala São Paulo em Gálatas 2,19, São Francisco poderia dizer que ele também foi crucificado por Cristo e em Cristo. Um homem que primeiro foi estigmatizado na sua alma e os estigmas santos vieram para o seu corpo. A exemplo de Francisco, devemos crescer na humildade, na pobreza, na obediência, na simplicidade, no amor aos homens, mas sobretudo aprender a amar os homens do lado aberto de Cristo, ou seja, é olhando para o crucificado, é olhando para o ressuscitado que passou pela cruz, que nós temos a experiência de amar a humanidade. O nosso amor é tão pobre para que possamos dar para a humanidade, porém, quando unimos ao de Cristo, ele tem sentido. Lembro aqui, recordo da cena onde Francisco, um dia rezando, ele fala para o Senhor: eu amo as flores, amo as estrelas, amo os lobos, amo os animais, amo a natureza, amo os homens. Mas eu queria amar somente a Ti, Senhor. E o Senhor responde: Francisco, eu também amo as flores, eu amo a lua, eu amo o sol. E amo a Ti também. As coisas que Tu ama, eu também amo. Ou seja, um homem que queria ter um coração não dividido, mas totalmente íntegro, totalmente apaixonado pelo Senhor. Então vamos contar com a ajuda do Frei Raniero Cantalamessa, onde ele vai falar o seguinte: é notável a pergunta que o Frei Márcio fez a Francisco, certo dia, a queima-roupa. Por que o mundo todo vai atrás de ti? Foi a pergunta dele. A questão surge hoje com mais motivos do que antes. Porque o mundo que corre atrás do santo não é mais como no tempo de Frei Márcio, o pequeno mundo da Itália central, mas literalmente o mundo todo, incluindo muita gente que não é crente ou que acredita em outras religiões. A resposta que o santo deu ao Frei Márcio foi a seguinte: porque os olhos de Deus não encontraram sobre a terra nenhum pecador mais vil do que eu. Nos parece hoje sincera. De fato, Francisco estava convicto desta afirmação. Nós podemos perceber que Francisco ele tinha a profunda convicção de quem ele era. Era uma das suas orações onde ele falava: Senhor, quem és tu e quem sou eu? Muitas vezes ele ia falando durante muito tempo: Senhor, tu és o tudo e eu sou o nada. Tu és santo e eu pecador. Mas era uma certeza, de fato, não era uma falsa humildade. E por isso esse homem atraiu tantos e continua atraindo tantos a si. Esse a si, no sentido de atrair a Cristo. Porque ele não atrai para si como finalidade última, mas atraindo para ele, é para Cristo que as pessoas vão. Atraídos para ele, chegam a Cristo. No decorrer do verão de 1210, Inocêncio III viu apresentar-se, numa audiência, um rapaz franzino, de olhar ardente, vestido com a grosseira túnica e capuz de camponês da época, a cintura apertada, com a corda e os pés nus dentro de sandálias. Vinha de Assis, um povoado da Umbria, rodeado de 12 companheiros tão indigentes como ele, 12 discípulos como os apóstolos, e conforme se dizia, desejava expor ao Santo Padre as suas observações sobre a situação da Igreja e as suas ideias sobre o apostolado. Mais um, pensou sem dúvida o Papa, que possivelmente não teria recebido esse maltrapilho se homens piedosos e equilibrados como o bispo Guido de Assis e o cardeal João Colonna não se tivessem responsabilizado por ele. Não. O pequeno umbrio nada tinha de comum com todos esses profetas errantes que pululavam na época, que brandiam o evangelho contra a Santa Igreja
e agitavam as dioceses sob o pretexto de viverem um cristianismo integral, sem que se soubesse ao certo se não seriam valdenses ou patarinos. O homenzinho começou a falar com a voz veemente e doce, sem nenhum constrangimento, com a serenidade e a força persuasiva daqueles que se entregaram por completo a um alto desígnio. Exprimia-se com uma espécie de eloquência ingênua, que lhe punha nos lábios comparações poéticas e expressões que atingiam o coração. Era como o eco das parábolas do mestre. Ao escutá-lo em silêncio, o pontífice sentiu-se invadido por uma angústia estranha, mas alegre. Não tivera ele, nessa mesma noite, um sonho que correspondia aos seus mais dolorosos pensamentos? A Basília de Latrão, Igreja Mãe da Igreja, oscilava, prestes a desmoronar. Esse foi o sonho do Papa. Mas surgiu um homem enviado por Cristo, que sozinho, apoiando-se contra as muralhas vacilantes, impedia a grande destruição. Era um homem magro, jovem, rosto de asceta, olhar inflamado, vestido com humildade, burel, o retrato exato daquele que estava ali de pé na sua frente. Inocêncio III sabia julgar os homens. No instante esse que tinha diante de si, conquistou-lhe a estima. Nenhum orgulho, nenhuma dessas teorias que fazia mais mal do que bem. Não pretendia fundar uma nova ordem, nem expor os méritos da regra que havia elaborado. Quando interrogavam sobre os seus princípios, citava 3 frases do Evangelho. Aquela em que se diz que para servir a Cristo é preciso abandonar todos os bens. Mateus 19, 21. Aquela em que se ordena as testemunhas da palavra divina que partam pelos caminhos, sem ouro e sem tônica, sem afoge e sem bordão. Lucas 9, 3. E, finalmente, aquele que formula a única lei definitiva. Todo aquele que quiser seguir-me, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz. Mateus 26, 24. Comovido com tanta simplicidade e impressionado pelo espírito de submissão que se notava nas menores palavras do seu visitante, Inocêncio III pensou que a providência acabava de satisfazer a sua expectativa. Tinha diante de si um desses fiéis do grande pobre, tal como havia desejado. Rompendo por fim o seu longo silêncio, exclamou: na verdade, é por meio deste homem, piedoso e santo, que a Igreja de Deus será restabelecida nas suas bases. Depois desceu do seu trono, abraçou aquele pequeno pobre e, dirigindo-se ao reduzido grupo dos discípulos, acrescentou: ide com Deus, meus irmãos, e pregai a penitência, segundo a inspiração do Senhor. E quando o Todo-Poderoso vos tiver feito crescer, voltai e procurar-me, e eu vos concederei então muito mais do que hoje. Foi assim que Francisco Bernardone, vindo a Roma simplesmente para confiar ao Pai comum as suas esperanças e os seus juramentos, se encontrou juntamente com seus irmãos, devidamente autorizado a chamar os batizados a viverem como verdadeiros cristãos. O pequeno grupo dos penitentes de Assis tornara-se uma ordem, a ordem dos irmãos menores. Tal como 6 anos mais tarde, a deveria denominar o seu fundador. E assim acabava de abrir-se uma admirável página no livro em que a história escreve os grandes acontecimentos da Igreja. Francisco era então um jovem de 28 anos, apenas de estatura que mal chegava à média, magro e dotado de grande distinção. Todos os retratos que se conhece dele coincidem em mostrá-lo como uma pessoa franzina, de pouca barba, traços regulares e finos, grandes olhos negros e brilhantes, e os lábios entreabertos num sorriso. Mas o mais impressionante de todos esses retratos, o de Cimabue, na igreja de Assis, deixa-nos adivinhar também uma alma meditativa e exigente,
um caráter de ferro sob aparência de doçura. Então é muito bom a gente perceber a graça da unidade com a igreja. São Francisco que não colocou o seu coração como um coração soberbo, mas na obediência à igreja, na obediência a Cristo, ele vai lá se submeter e pedir a bênção da igreja. E porque é obediente, é fecundo o seu sim. Falando um pouquinho sobre a conversão de Francisco. Para entendermos um pouco da aventura de Francisco, precisamos partir da sua conversão. Existem nas fontes diversas descrições deste evento, com notáveis diferenças entre si. Felizmente, temos uma fonte de forma absoluta que é infalível, que nos dispensa de escolher entre as várias versões. Temos o testemunho do próprio Francisco no seu testamento, como se diz das palavras que com certeza foram ditas por Cristo no Evangelho. O Senhor concedeu a mim, irmão Francisco, iniciar assim a penitência. Quando estava no pecado, parecia-me coisa muito amarga ver os leprosos. E o próprio Senhor me conduziu para o meio deles, e eu usei para com eles de misericórdia. E ao afastar-me deles, o que me parecia amargo transformou-se para mim em doçura, de alma e de corpo. E depois permaneci um pouco mais e saí do mundo. Aqui são próprias palavras de Francisco no seu testamento. É sobre esse texto que os historiadores se baseiam, mas com limite, que para eles é intransponível. Os historiadores, inclusive os mais bem intencionados e mais respeitosos das particularidades da vida de Francisco, como é o caso entre os italianos do Raul Mancelin, não conseguem entender o porquê supremo da sua mudança radical. Eles só chegam, e com razão, por causa do seu método, até o limiar falando de um segredo de Francisco, destinado a permanecer sempre um segredo. Os historiadores insistem no fato de Francisco não ter escolhido a pobreza, e muito menos o pauperismo. Ele escolheu os pobres. A mudança é motivada mais pelo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo, do que pelo conselho: se queres ser perfeito, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Tudo isso é verdade, mas ainda não toca o fundo do problema. É efeito na causa da mudança. A escolha verdadeira é muito mais radical. Não foi uma escolha entre a riqueza e a pobreza, nem entre os ricos e os pobres, entre uma classe e outra, mas entre si mesmo e Deus, entre salvar a própria vida ou perdê-la pelo Evangelho. Francisco, mais do que escolher a pobreza, ele escolhe o Cristo pobre, o Cristo. Não apenas a pobreza. Como consequência de escolher a Cristo, ele também escolhe aqueles a qual Cristo ama e dar a vida por eles. Francisco, beijando o leproso, renegou a si mesmo, naquilo que era mais amargo e repugnante à sua natureza. Ele fez violência a si mesmo. O detalhe não escapou ao seu primeiro biógrafo, que assim descreve o episódio. Um dia, um leproso parou diante dele. Ele fez violência a si mesmo, aproximou-se dele e o beijou. A partir daquele momento, decidiu desprezar-se sempre mais, até que pela misericórdia do Redentor, obteve a plena vitória. A famosa metáfora das núpcias de Francisco com a Senhora Pobreza, que deixou marcas profundas na arte e na poesia franciscana, pode ser enganadora. Não se apaixona por uma virtude, nem mesmo pela pobreza. Apaixona-se por uma pessoa. As núpcias de Francisco foram como foram as de outros místicos, um esponsal com Cristo. Como acontece que a partir de um evento tão íntimo e pessoal como a conversão de jovem Francisco, teve início um movimento que mudou em seu tempo o rosto da igreja, e teve tanta influência, a ponto de nos atingir até hoje.
é preciso olhar para a situação da época. No tempo de Francisco, a reforma da igreja era uma exigência sentida, mais ou menos conscientemente por todos. Mas Francisco, primeiro, deixa-se reconstruir pelo Senhor. Ele não tem a presunção de reformar a igreja, mas ele começa a ser um daqueles que se deixa ser reconstruído por Cristo. E unindo-se ao mistério do corpo místico de Cristo, as mudanças começam a acontecer. Ainda continuando um pouquinho sobre a história de Francisco de Assis, os que o conheceram e descreveram enquanto vivo pintaram um caráter que combina com esses traços. Nobres qualidades e simpáticos efeitos alinhavam desde sua juventude, para fazerem dele um ser que era um misto de árduo extremo e de requintada doçura. Era generoso, quase até ao excesso, serviçal, com a simplicidade que vinha do coração, cortês, com a grande gentileza constante. Um desses homens, enfim, tão visivelmente comunicativo que a pessoa mais grosseira não lhes pôde resistir. Mas tanta graça ocultava a mais enérgica virtude, uma vontade sem brechas e um temperamento que o poderia ter levado a extremos, se ele não tivesse dominado, como afirmam seus biógrafos. Esta mistura de moderação e de audácia era a chave do seu encanto. Nunca se servia de termos grosseiros, mas também não hesitava em dizer aquilo que entendia ser verdadeiro e justo. Nunca o viram cometer a menor vilania, nem infringir o código de exigências interiores e de fina delicadeza que regia os seus atos de cavaleiro de Cristo. Depois este homem maravilhoso era poeta, irmão dos trovadores, que vindo desta Provença, cuja língua tanto gostava de falar. Cantavam a alegria do amor e a beleza do mundo. Sabia escutar em si mesmo a voz fraternal da criação e fazê-la ecoar no seu coração. A sua alma abria-se de todo às forças da natureza, da criação, puras e intactas, como aconteceu ao primeiro homem na primeira primavera. Ou seja, o que chamam muitos a inocência original que Francisco conservava. Não dizendo que ele não tinha pecado original, claro que não, mas ele tinha uma inocência tão grande, de modo especial após essa conversão, que era de surpreender qualquer pessoa. A fé que outros teriam reduzido a umas fórmulas ásperas não era para ele a secura dos dogmas e a dureza dos mandamentos, mas um fervor alegre e uma gratidão mística. O plano do mundo, criado, desdobrava-se diante dos seus olhos, numa espécie de inocência paradisíaca. E é por isso que o vento, o fogo, a água e a própria morte lhe eram fraternas. Eram as suas irmãs. As cotovias obedeciam às suas ordens, e os lobos ferozes lhe estendiam gentilmente a pata. Por meio dele, introduzia-se um novo som na sinfonia cristã, um som de uma pureza e de uma profundidade inefável, porque ele era o próprio modelo daqueles que Jesus amou. Quando em 1210 se apresentou perante o soberano pontífice, havia já anos que Francisco se lançara ao seu caminho e corria a aventura de Deus. No entanto, o Senhor tivera de golpear com força e advertir várias vezes o filho do rico, comerciante de lanifícios de Bernardone, para que se tornasse o poverello, o pobrezinho. Vários sonhos inspirados, o milagre de um crucifixo que começara a falar, e mais modestamente, a experiência dolorosa do cativeiro e da doença. Tudo isso fora preciso para que o belo rapaz de sangue ardente, que a louca juventude de Assis aclamara como um dos seus líderes, se transformasse nesse humilde penitente, vestido como rústico, que ajoelhado diante do Papa, recebia a tonsura dos servos de Deus. Nascido em 1172, nessa terra de Umbria, feita de oncre ruivo de luz,
Galiléia da Itália, onde a nobreza resplandece nos menores horizontes, nessa cidade de Assis, que orgulhosa sobre a sua colina, melhor dizendo, se agarra aos flancos fulvos do Monte Subásio, tinha levado a existência de um rapaz da sua condição. Certamente cristão de batismo e de fé, era o que Francisco era, mas menos preocupado com oremos e Pai Nossos do que com a poesia sátrica e as danças, com escudos gloriosamente conquistados e até com belos golpes desferidos nessas pequenas batalhas ferozes em que se envolviam os burgos italianos da época. Foi precisamente um desses conflitos que o levou a fazer o seu primeiro retiro forçado. Prisioneiro em Perugia, Francisco começou a cair em si, tendo regressado a casa depois de um ano de prisão, em tal precário estado de saúde que ficou acamado, dispôs de longas horas de silêncio, que mais do que a dissipação da vida ativa, são propícias à vinda do Senhor. E foi então que se apercebeu da aproximação de Deus. Contava cerca de 21 anos quando isso aconteceu. Dali por diante, estava cativo nas mãos do Mestre Jesus. Pensou em alistar-se na cruzada, esperando ganhar até a armadura de cavaleiro, mas Cristo advertiu por 2 vezes de que não era esse o caminho. Dividido durante algum tempo entre os seus gostos passados e a exigente expectativa daquilo que já sabia, agora o que era, vagueava um dia na planície umbria, ao longo de uma colina eriçada de ciprestes, quando de repente, envolvido por uma estranha perturbação, percebeu que Cristo estava ali, junto dele, dentro dele, humilhado e trágico, trespassado por 5 chagas. A sua sorte estava decidida. Quando o Senhor fala, quem pensa em afastar-se? Diz o profeta. O Senhor. Foi ele que Francisco reconheceu nesse leproso, cheio de pústulas, que encontrou no caminho e que beijou na boca. Foi ele que Francisco pressentiu. Inefável presença, nas horas de oração solitária, nas grutas da montanha. Foi a ele também que em Roma, por ocasião de uma peregrinação, Francisco quis servir durante horas, mendigando entre os mendigos, por humilhação. Foi a ele, sobretudo, que num dia de deslumbramento e mistério, enquanto orava diante do velho crucifixo bizantino, da capela arruinada de São Damião, Francisco ouviu ordenar-lhe, com uma voz doce, mas irresistível: Francisco, vai e reconstrói a minha casa, porque está a ponto de desabar. Modesto, sem imaginar sequer que o Senhor pudesse confiar-lhe a missão de reconstruir, não as igrejas de pedra, mas a igreja das almas, entregou-se durante algum tempo e com as próprias mãos a tarefa de restaurar algumas capelas, oratórios e outras santas edificações que estavam realmente em mau estado. Mas não era esse o seu verdadeiro destino. E Deus, que se serve de tudo para alcançar os seus fins, usou de outros meios para se fazer compreender. O seu pai, Bernardone, enfurecido ao ver o seu filho, de 25 anos, fugir dos deveres evidentes de vender tecidos e ganhar escudos, resolveu agir. Procurou o padre de São Damião, velho sacerdote amigo, que o acolheu como filho, o jovem louco de Deus. Teve de ouvir inúmeros queixomes no tom áspero do pai de Francisco, acusado de abusar da credulidade de um homem desequilibrado, ou seja, de um louco. Mas, quando o seu pai o intimou a regressar ao seu lar, na presença de tantos magistrados, Francisco não cedeu. Ele sabia a grande chama que queimava em seu coração, a vocação a qual ele não podia mais resistir, à custa de deixar tudo, mesmo os seus bens mais preciosos, inclusive a família. Quanto a ele, estava firme na sua decisão, no para sempre,
nesta cena, neste local, teve uma grande cena, aonde Assis foi testemunha, toda a cidade de Assis foi testemunha, na praça, diante do bispo Guido, chamado para deliberar sobre o caso de Francisco. O jovem Francisco apareceu quase nu, lançando as suas roupas e o resto do seu dinheiro, aos pés do seu pai, e dizendo que dali por diante não conheceria outro pai, senão aquele que reina nos céus. Entretanto, o bispo, adotando esse filho em nome da igreja, cobriu com a aba de seu manto. Irmãos, é um pouco da vida de São Francisco. Essa é a primeira parte. Nós faremos outras partes ainda sobre a vida de São Francisco de Assis, como este grande homem de Deus, este servo, esse homem que se fez sacrifício, hóstia viva para a humanidade. Tem muito a nos ensinar. Então nós paramos por aqui e contamos com a intercessão de São Francisco para continuar mergulhando na sua vida. Deus abençoe a cada um de nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. São Francisco de Assis, rogai por nós.